Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, criador de conteúdos aqui do canal. Galera, imagina a cena: você está viajando de ônibus tranquilamente, a viagem está ocorrendo tudo sob controle e de repente criminosos entram no ônibus e começam a levar os seus pertences. Em alguns dos casos, galera, vai além de levar os pertences. Dependendo da situação, além de levar seus pertences, você pode ser agredido ou até mesmo ter sua vida tirada. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o que aconteceu no dia, o desfecho dessas histórias e para onde andam esses ônibus que participaram desses momentos de terror. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para mais um vídeo aqui no canal Expresso BR. O primeiro caso envolve dois ônibus ao mesmo tempo, o carro da Real Expresso de prefixo 1407 e o carro da Expresso União de prefixo 10283. O carro da Real Expresso é o Marco Polo Paradiso G7 1200 com chassi da Mercedes-Benz O500 RSD, fabricado em 2014, e o carro da Expresso União é o Marco Polo Paradiso G7 1200 com chassi da Mercedes-Benz O500 RS, fabricado em 2017. No dia em questão, o ônibus da Real Expresso fazia a linha São Paulo Capital, Brasília Distrito Federal, e o ônibus da União fazia a linha Araxá, Minas Gerais, Brasília Distrito Federal. Na BR-040, na cidade de Lusiânia, cidade que fica no entorno do Distrito Federal, 4 homens armados invadiram os dois ônibus. 2 homens foram para o ônibus da União e 2 foram para o ônibus da Real Expresso. Os bandidos levaram todos os pertences das vítimas. Após os passageiros terem seus pertences subtraídos, os bandidos solicitaram aos motoristas que desviassem a rota. Os mesmos desembarcaram em um local desconhecido, muito provavelmente deve ser numa estrada de terra, na reportagem não é mencionado. Felizmente ninguém ficou ferido, mas vem aquele trauma, né galera? Você tá viajando tranquilamente e de repente acontece isso. E nesse caso chama atenção, né, que são dois ônibus ao mesmo tempo. Talvez foi uma coincidência, né, dos ônibus passarem juntos no mesmo local na mesma hora, ou talvez os motoristas fizeram uma parada aí e eles combinaram de passar juntos, né, já sabendo do perigo que é o local. Aí talvez fizesse uma espécie de comboio, aí fica mais difícil dos bandidos entrarem, né? Só que eles não contavam que eram 4 homens, né, infelizmente. E outro detalhe, né? Lusiânia fica do lado de Brasília. Os ônibus praticamente já tinham chegado no seu destino e acontece uma coisa dessa, né? É brincadeira. Esse fato ocorreu em novembro de 2017. Esse ônibus da Real Expresso de prefixo 1407 passou um tempo pela Real Expresso, depois foi repassado para a Útil com o mesmo prefixo 1407, depois foi transferido para a Rápido Federal com o prefixo 1407. Hoje ele se encontra na empresa Fábio Turismo, empresa de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde tem o prefixo 3400. Esse registro é de abril deste ano em Paraty, no Rio de Janeiro. Já o carro da Expresso União de prefixo 10283, depois da União, foi para a Viação Campinas, empresa de Campinas, São Paulo, onde teve o prefixo 670. Esse é o último registro dele, de janeiro de 2025, em São José dos Campos, em São Paulo. Caso esse ônibus ainda permaneça na empresa ou se ele já foi vendido, quem souber, deixe aqui nos comentários. Vamos agora falar de um outro ônibus que primeiramente foi da Aviação Cometa e ganhou o prefixo 3508. Esse carro é o Marco Polo Paradiso G6 1200 com chassi da Scania K124, fabricado em 2003. Depois da Cometa, ele foi para a JCEF Transporte e Serviços, empresa de Itumbiara, aqui em Goiás, onde ganhou o prefixo 45. E é nessa empresa que ele passou por uma situação bem desagradável. O fato ocorreu entre a cidade de Lusiânia e Cristalina. No dia em questão, o ônibus transportava trabalhadores rurais que tinham acabado de fazer uma colheita de milho para uma grande empresa. No dia em questão, os trabalhadores estavam retornando para suas respectivas cidades que ficam no Rio Grande do Norte. Por volta das 6 horas da manhã, 3 bandidos abordaram o ônibus e deram 3 tiros. Um dos tiros acertaram a região onde fica o motorista. Por sorte, a bala não atingiu mesmo, graças a Deus. Os bandidos entram no veículo e roubam todos os pertences dos trabalhadores.
2 deles foram agredidos com coronhadas na cabeça. Depois de colocarem terror nos passageiros, os bandidos pedem desculpas ao motorista. Esse fato aí, galera, chamou bastante atenção. Eles falaram para o motorista que eles eram iniciantes. Tanto é que o motorista na entrevista fala que um deles chamou a atenção do outro porque não era para dar tiro, era para apenas assustar as pessoas lá, roubar e ir embora, né? Esse fato aí chamou bastante atenção mesmo. Pois é, galera, depois que os bandidos tocam terror ali no ônibus, ainda pede desculpa, né? É brincadeira, né? Esse carro não se encontra mais na JCF. Esse ônibus, depois da empresa, foi para a Líder Turismo, empresa de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, onde ganhou o prefixo 2700. Esse é o último registro dele, de maio de 2025, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Caso esse ônibus esteja ainda na empresa ou foi vendido, quem souber, deixa aqui nos comentários. O próximo caso que vamos mostrar é mais um ônibus da Real Expresso, que tem o prefixo 1429. Esse carro é Marco Polo Paradiso G7200 com chassi de Mercedes-Benz O500 RSD, fabricado em 2014. No dia do ocorrido, o carro fazia a linha São Paulo-Brasília da mesma maneira do outro veículo que mostramos agora há pouco. Nesse caso, o veículo também trafegava na BR-040, também ali na região de Lusiânia, só que esse foi no quilômetro 61. Nesse caso, galera, foram 2 homens, só que esses homens saíram de um outro ônibus para adentrar nesse ônibus da Real Expresso. Não ficou claro nas reportagens se esses homens estavam assaltando o outro veículo ou se era apenas passageiro. Não ficou claro essa questão. Pois então, os homens descem desse outro ônibus e invadem esse ônibus da Real Expresso. Os bandidos, fortemente armados, entram no salão de passageiros e começam a pegar os pertences dos mesmos. Mas algo ali está prestes a acontecer. Os bandidos não contavam que um dos passageiros que estava no ônibus era um policial. E no momento da ação, o policial estava fardado. Uma troca de tiros é iniciada dentro do ônibus. Além do policial, um outro passageiro que estava no ônibus era um agente penitenciário. Ele também começa a participar da troca de tiros. 3 passageiros são atingidos. O policial, uma passageira foi atingida nas costas e um outro passageiro que foi atingido no dedo. O policial e a passageira que foi atingida pelas costas são levados ao hospital. O agente penitenciário conseguiu atirar nos 2 bandidos e os mesmos morreram ali dentro do ônibus mesmo. A pessoa que levou um tiro no dedo, felizmente nada mais grave aconteceu. Passou ali por ferimentos leves e logo foi liberado. Infelizmente, o policial não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A passageira ficou um tempo na UTI, mas felizmente consegue sobreviver, mas infelizmente acabou paraplégica. Após um ano de investigações, a polícia descobre que tinha mais 2 criminosos que participavam da ação. Um forneceu as armas e o outro estava do lado de fora do ônibus dando cobertura. O que forneceu as armas foi capturado nas ruas logo depois e o que estava dando cobertura, galera, quando a polícia conseguiu descobrir quem era, descobriram que o mesmo já estava preso por outros crimes e era um foragido da justiça. Depois desse fato da Real Expresso, ele continuou praticando crimes. Para vocês verem como é a coisa aqui no Brasil, né? O cara tá foragido na justiça e ainda consegue praticar mais crimes, né? O fato ocorreu em maio de 2018. Pois então, galera, depois desse fato, a Real Expresso arrumou o carro e alterou o prefixo. De 1429, ele passa a ter o prefixo 1441. Na minha opinião, a Real Expresso fez isso para meio que esconder o ônibus, para ninguém reconhecer o carro. Ah, aquele é o ônibus que teve aquele assalto, aquela coisa toda. Na época, galera, esse caso aí teve uma baita repercussão, passou em tudo quanto é jornal, porque foi literalmente uma tragédia que aconteceu aí. Esse carro, depois da Real Expresso, pessoal, foi para a Expresso Diamante, empresa daqui de Goiânia, Goiás, onde ganhou o prefixo 1420. Esse carro não se encontra mais na empresa, ele foi vendido para a Move Fretamento e Turismo, empresa do Rio de Janeiro capital, onde ganhou o prefixo 2601. Esse registro é de março deste ano em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Talvez pela foto ser tirada bem recente,
provavelmente ele ainda esteja nessa empresa. Quem souber, deixa aqui nos comentários. Pois então, galera, gostaria que vocês deixassem nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, gostaria de ter uma parte 2, parte 3. Se vocês curtiram o conteúdo, a gente vai investigando mais casos e trazendo aqui no canal. E se você é da região de Lusiânia, Brasília, deixe nos comentários também se essa região aí de Lusiânia, da BR-040, deu uma melhorada na questão de violência, se já acabou assaltos nos ônibus, deixa aqui nos comentários. E você sabia que teve mais ônibus aí que ficou conhecido na televisão? No primeiro comentário fixado aqui, galera, tem um link de um vídeo onde eu mostro os clandestinos que ficaram famosos na TV brasileira. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!